É uma nave mãe, como se fosse um peão, né? Você saindo do andar, o andar do hangar é o mais largo. Tem um campo de estática que você entra e não perde a atmosfera. Então é por isso que você sai da nave e você respira, porque você tem um campo que segura, né? Um campo que eles falam de estática, mas não é estática. É como se fosse um campo de força que mantém a atmosfera dentro. Então você passa, a nave passa, e esse campo se reduz e o campo se reestrutura rapidamente. Quando você sai desse andar, que é o andar onde nós podemos ir, e você vai para um andar de cima, eles têm uma sala 360 graus, que cada uma das consciências hominais da Terra aparece como um pixel. Então, a consciência muito expandida é um pixel lindo, luminoso e tal. E a consciência totalmente obscurecida pelo medo que leva ao ódio, à necessidade de poder, ela é totalmente escura. E os sombreados são a maior parte. Exatamente onde a gente está, tá? A gente está nesse sombreado, mas é uma sombra que vai da cor preta, mais escura, até o cinza. E aí você vê lá uns azuis, uns verdinhos, amarelinhos, que são espíritos de luz não encarnados. E nós estamos nesse grande bloco. Esse contingente, quando ela me deu acesso a essa sala pela primeira vez, você tinha 21% desses espíritos mais clarinhos, que estavam menos sombreados, né? O que é o escuro? Nada a ver com a cor, é a ver com a falta de luz. O escuro é a falta de luz, concordam? Então, quando você tem um pixel escuro, é porque não tem luz naquele pixel, tá? Então, era 22% desse colorido que estava mais clarinho. E você tinha 20% dos mais escuros. 42%, 58% nem faz ideia de onde está o galo cantando. Tava cinza, você diz, tava neutro. Mas um cinza mais puxando para trás. Porque quando você vai expandindo a consciência, você vai ganhando mais luminosidade, tá? Hoje, a última estatística que ela posou para a gente ficou besta, né? De ver 26% estão nos pixels com mais iluminação. E aqueles 20% caíram para 16%. Então, houve mais progresso da expansão de consciência, o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. E você não vê isso. Por que você não vê isso? Porque a mídia tem uma preponderância de mostrar o ruim. Para manter você o quê? Escravo, a humanidade é ruim, a humanidade merece catástrofe, a humanidade merece apanhar. Esse conceito que amarra a gente no pequeno. E nós já não somos mais isso. Essa massa falida. A humanidade de hoje está melhorando, mas ela melhora e não vê essa melhora. Por quê? Porque o bem é silencioso. A ação do bem é silenciosa. Então, esses caras que estão do lado errado da equação, que querem manter a humanidade escravizada, eles têm os asseclas deles que vêm falar, Deus inventou o mal, né? Jesus virou as costas para a humanidade, esse tipo de coisa. Criando desesperança. Eles vêm criar a desesperança. Não, porque vai cair Quantos asteroides vocês ouviram que caíram na Terra nos últimos 6 anos? A Terra já foi há muito tempo, então isso aqui é uma Matrix. A gente já morreu aqui e não sabe. Então, e a humanidade fica parada na catástrofe. Parada, ela para ver. Então, eles usam isso para implantar o medo, para manter o medo, manter a desesperança, porque aí você não expande a sua consciência. O cara da serra elétrica está vindo e você fica lá, eu vou morrer. Entenderam qual é o jogo? E a luz não, a luz faz o quê? Olha, vamos falar, vamos ouvir, olha, a sua verdade é legalzinha, mas veja se não tem mais verdade também em outros campos. Por isso que é importante esse trabalho. Entendeu? Nós até fizemos uma live quinta-feira falando disso, né? Por que uma pessoa é enrolada, né? Por que elas conseguem enganar facilmente pessoas? Cai num golpe. Cai no golpe. Mas sim, pessoas que são muito medrosas, pessoas que não têm rumo na vida, pessoas que querem uma mágica para resolver a vida delas, um atalho, coisas fáceis que se resolve. Olha, toma esse chazinho aqui, olha, que ele vai resolver todos os seus problemas. Então, esse tipo de pessoa, ela é enrolada facilmente. E nós falamos sobre isso porque a gente está chocada de ver certas divulgações no YouTube
com pessoas que geram a desesperança. Em meio, assim, falam coisas bonitas, são pessoas que conhecem muito, e no meio disso ela vai introduzindo um monte de mentiras, um monte de falhas muito sérias de conceito, de princípios, de valores, das leis universais. Quem conhece metafísica fala, gente, não é possível, isso não é possível. Essa pessoa está enganando outras. E são pessoas muito carismáticas, todas elas. Então... E quando a gente fala em perder a esperança, especificamente falando em consciência, em expansão de consciência, isso é muito sério. Porque quem não tem esperança não consegue subir na forma ou expandir a sua consciência, porque a esperança é que abre a nossa condição de olhar para frente, de esperar algo que venha o melhor. Então, se a pessoa perde a esperança, ela não consegue evoluir. Ela simplesmente trava aonde ela está. Daí nós falarmos da importância da esperança. Então, tem muita gente causando não só a desesperança, mas desespero. Esses catastrofistas que vêm falando já terminaram com a Terra umas milhares de vezes nesses últimos 10 anos. Catastrofista acaba sendo um desserviço quando você fala em evolução, em expansão de consciência, compreende? Mas só para eu entender, você está falando então de pessoas que são ligadas à espiritualidade, que estão pregando um apocalipse, alguma coisa assim? Não apenas, mas mentiras catastróficas, do tipo, olha, você pode estar na rua passando fome, mas se você permitir que eu trabalhe com você, você vai ficar milionário, vai fazer cruzeiro, vai ter tudo instantâneo assim, ó. Existe isso, Ale? Não, você só consegue mudar a condição de uma pessoa, primeiro, quando esta pessoa permite. Segundo, quando esta pessoa realiza. E o que a gente percebe que hoje tem muitas pessoas que querem milagre. Sim. Mas milagre não existe, filho. O que existe é a realização. E quem promete isso... Então você tem muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo realmente a eclosão desse tipo de engano, entendeu? O que tem de gente falando que recebeu de ET, método de cura instantâneo, e é caro, isso não é de graça. A pessoa vai lá, paga para ter uma coisa que não vai ter, porque não existe isso. Tudo é construído, o bem também tem que se construir tijolo a tijolo. Jesus curava. Pelo amor de Deus, Jesus é Jesus. Vamos combinar, o cara é o cara. Ele tinha quantum suficiente para fazer isso. Nósinhos aqui vamos ajudar uma pessoa a se curar. Eu acho que esse é o papel. De você entender que o seu papel não é de ser um Jesus, um santo, mas é de caminhar lado a lado, dando às pessoas exatamente o que as pessoas precisam para se curar, para se superar. Né? Mas isso... não está associado, talvez, a um desespero da pessoa? Sim, é o que nós colocamos. Não só o desespero da pessoa, o desespero social, talvez. É isso. Por uma solução mágica. Não é? Então, mas é exatamente o desespero. Quando você não tem fé, eu não estou falando fé religiosa, você sabe que eu não tenho religião, mas é fé de saber que há algo, está tudo certo. Está tudo certo. É essa resiliência, não é resignação. Então... Resigne, se você tem câncer, você vai morrer disso. Não, filho. Resiliência, eu aceito o que eu tenho, mas eu vou me mexer para curar. Porque, afinal de contas, é legal estar vivo. Mas você não acredita na imortalidade da alma? Você acredita? Mas, cara, quando eu morrer, não tem sorvete de menta com chocolate. Eu não quero nem saber, eu vou lutar para ficar por aqui. É que nem o senhor estava falando com o espanhol. Eu vou morrer e não vou conhecer a Irlanda nesse... passo que vai. Ele falou, mas você pode desdobrar e ir para a Irlanda do doutor? Quando eu vou desdobrada para lá, eu não vou sentir o gostinho, que é o corpo que dá o gostinho. E é real. A gente tem isso. Os sentidos do corpo são muito grandemente, na nossa mente, na nossa consciência, são intensos. Você entendeu? Então, é óbvio. A fragilidade nossa está exatamente nisso. A gente dá um peso para a terceira dimensão gigante e a gente não percebe que ela é passageira. E quem vamos dizer assim, doido das ideias, porque o que você planta hoje, você colhe amanhã,
pega essa fragilidade. Então, quando você fala de desespero, você está falando a realidade. A humanidade hoje tem desespero enorme. Por quê? Porque as referências estão tombando. Você vai acreditar em quem? Você não pode acreditar na ONU. Você vai acreditar em quem? Então, a queda desses paradigmas todos é que faz com que as pessoas se tornem extremamente vulneráveis aos, entre aspas, espertos. O desespero das pessoas está muito nisso. As pessoas não têm uma base, não procuram essa base de estruturação interna e acham que isso virá de fora. E nunca, nunca vem de fora. Assim como não vem de fora a felicidade. Onde as pessoas procuram fora, não está fora, está aqui dentro. Se eu não consigo ser feliz aqui dentro, meu amigo, esquece, você não vai ser feliz aqui fora. Então, o desespero vem dessa falta de estrutura interna, de você ter condições de ferramentas internas, onde a resiliência é uma das mais importantes, para que você perceba, tá, eu estou aqui, onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu preciso melhorar nisso, aprender aquilo, suportar isso, melhorar aquilo. Eu preciso montar dentro de mim um esforço, uma força-tarefa para eu alcançar o que eu quero. Se eu quero me formar na faculdade, é óbvio que eu vou percorrer todo o caminho para eu conseguir entrar numa faculdade com o diploma do colegial. Não é assim? Eu não posso fazer um pós-doutorado sem antes ter feito um doutorado. Então, existe um caminho que eu tenho que percorrer de esforço pessoal. E as pessoas não querem esse caminho. Elas estão totalmente assim, não, peraí. Todo mundo tem que resolver minha vida. Não é? A gente não aperta um botãozinho e tudo acontece. Então, eu quero apertar um botãozinho e quero que minha vida também seja resolvida. E não é assim que funciona. É um processo interno de crescimento, de expansão, de superação de si mesmo. Não é?